Olá, alunos da disciplina Eletricidade e Instalações. Bem-vindos a essa aula. Dando continuidade ao nosso estudo do projeto elétrico industrial, hoje veremos como é feito a definição da iluminação de um ambiente interno, ou seja, com relação ao tipo de atividade que é desenvolvida em um ambiente, qual é a quantidade de lâmpadas e o posicionamento delas que nós precisamos ter para conseguir garantir aquele desenvolvimento. Então, se vocês já repararam aí, vocês já viram que em sala de aula, por exemplo, a quantidade de lâmpadas é maior do que em um quarto, em uma casa. Isso daí está relacionado à atividade que é desenvolvida naquele ambiente. Se a gente for pegar um galpão industrial, a quantidade de lâmpadas e até mesmo o tipo de lâmpada utilizada vai ser diferente de acordo com a altura dessa lâmpada, por exemplo, de acordo com a tarefa desempenhada. Enfim, tem uma série de detalhes que nós precisamos avaliar para conseguir definir qual é a quantidade de lâmpadas e a posição delas. Então, o objetivo hoje é que vocês consigam pegar a norma que trabalha com essa questão da iluminação de interiores e, a partir dela, vocês consigam definir essa quantidade e o posicionamento de lâmpadas para qualquer tipo de ambiente interno. Ou seja, vocês vão simplesmente pegar o tipo de tarefa que é desempenhada ali, o tipo de lâmpada que vai ser utilizada e, depois disso, consultando a norma, fazer esse desenho do projeto, né, o posicionamento dessas lâmpadas. Então, essa questão de iluminação é bastante séria e ela vai nos permitir desempenhar certas atividades ou não, de acordo com o ambiente. Se a gente for parar para pensar, um ambiente que vai exigir um nível de detalhes maior, como por exemplo uma sala de cirurgia, não vai ter a mesma iluminação que um galpão industrial, porque o nível de detalhamento tem que ser muito maior nessa situação. Então, dependendo do ambiente, nós vamos ter uma iluminação diferente, mas ela é sempre pensada de modo a permitir que aquele tipo de atividade seja desempenhado da forma correta. E a norma já traz todos esses valores aí de luminância para a gente, e nós vamos aprender aqui algumas grandezas relacionadas a essa parte de iluminação também. E o nosso projeto de iluminação deve observar alguns detalhes, como por exemplo, esse que eu acabei de falar com vocês, o nível de iluminamento tem que ser suficiente para o desenvolvimento das atividades, ou seja, nós vamos seguir a norma. Distribuição espacial da luz no ambiente. Isso quer dizer que a disposição das lâmpadas e das luminárias deve seguir ali um certo padrão, que nós vamos ver também mais à frente como funciona. Escolha adequada da cor da luz, que está relacionada ao índice de reprodução de cores. Dependendo da cor que a gente escolhe para aquela lâmpada, ela não vai ser muito adequada para reproduzir cores, como é o caso, por exemplo, daquelas lâmpadas utilizadas em iluminação pública, aquelas amarelas. Elas emitem uma luz amarelada que não vai conseguir reproduzir muito bem outras cores. Então, não é interessante, dependendo do tipo de atividade que for desenvolvida, usar ali uma lâmpada monocromática, por exemplo. Escolha apropriada dos aparelhos de iluminação, ou seja, das lâmpadas e das luminárias, que é onde essa lâmpada é alocada para garantir a iluminação. Então, essa luminária também é importante na hora de definir essa questão do cálculo, da quantidade, porque cada uma consegue refletir a luz de um jeito diferente, então é importante a gente observar isso daí também. As cores do ambiente são importantes, que está tudo relacionado à questão de reflexão da luz. Então, se eu tenho uma parede escura, ela reflete menos luz do que uma parede branca, e aí é necessário levar esses dados em consideração também. E não podemos esquecer da iluminação de acesso, ou seja, normalmente a gente preocupa bastante com o ambiente que vai ser iluminado, mas todo o caminho até ele também precisa ser iluminado da forma correta. A primeira grandeza que a gente precisa avaliar aqui é o fluxo luminoso. E ele é entendido como a quantidade total de luz que a lâmpada pode emitir. Então, se eu liguei ali uma lâmpada fluorescente, uma lâmpada incandescente, uma lâmpada de LED, de vapor de mercúrio, enfim, qualquer tipo de lâmpada vai ter uma capacidade de emitir luz, uma quantidade de luz que ela emite. Então, isso daqui não tem nada a ver com a potência elétrica da lâmpada. Nós estamos pensando só na quantidade de luz que ela emite. E essa quantidade total, para todos os lados, igual a gente está vendo aqui nessa imagem, independente da direção que a gente está olhando aqui, se tem luz saindo da lâmpada naquela direção, aquela luz ali constitui o fluxo luminoso. Então, sempre que eu falar em fluxo luminoso, é só pensar no total de luz que aquela lâmpada emite. É claro que nem toda a luz que a lâmpada está emitindo vai ser útil para a iluminação do plano de trabalho, para a iluminação do ambiente que nós temos aqui. Se a gente for parar para pensar, essa parte da luz que é emitida aqui em direção ao teto vai chegar lá embaixo refletida, ou seja, eu preciso avaliar também a capacidade de reflexão que esse teto tem. Então, se ele for branco, se ele for claro, se ele for escuro, eu vou ter capacidades diferentes.
Por isso que não é só a lâmpada que é levada em consideração. Mas é claro que a quantidade de luz que ela emite também vai influenciar nessa quantidade final que vai chegar no plano de trabalho. Então falou aí, fluxo luminoso, é só pensar na quantidade total de luz que a lâmpada emite. E a unidade desse fluxo luminoso é o lumens. Então, sabendo essas duas características aí, fluxo luminoso é a quantidade total de luz e a unidade dele é o lumens, a gente já consegue trabalhar com algumas propriedades aí dessa lâmpada. Outra grandeza muito importante, que vai ser até mais utilizada do que o fluxo luminoso, é a chamada iluminância. O que a norma define para a gente é exatamente essa questão da iluminância. Então, de acordo com o ambiente que nós temos, ele vai ter uma iluminância diferente. Então, nós podemos pegar uma iluminância de 300 lux. Lux é a unidade dela. E representa aqui lumens por metro quadrado. Ou seja, é a quantidade de luz que eu tenho a cada metro quadrado. Eu divido a quantidade de lumens, que é exatamente o fluxo luminoso que nós vimos no slide anterior, pela área que eu tenho ali naquele ambiente em metros quadrados. E aí eu terei a unidade de iluminância, que é o lux. Então, igual essa imagem aqui está mostrando para a gente. Ó. Se eu tiver um lumen incidindo sobre 1 metro quadrado, eu posso falar que a iluminância aqui é de 1 lux. E aí eu consigo trabalhar com essa iluminância em todo o meu ambiente. O que a norma mostra para a gente é exatamente esse valor. Então, se eu tenho ali um determinado ambiente que precisa ter 300 lux de iluminância, eu preciso colocar uma quantidade de lâmpadas, de modo que quando eu dividir o fluxo luminoso que incide naquela área do ambiente pela própria área, eu vou obter no mínimo os 300 lux que a norma exige. Então, de novo, né, essa ideia dos valores mínimos. A norma sempre exige valores mínimos, e aí a gente pode ter iluminâncias maiores, que inclusive vai ser até o caso, como a gente vai ver um pouco mais à frente, mas é só pensar que eu preciso de uma quantidade de fluxo luminoso dividida pela área do ambiente para conseguir definir a quantidade de lâmpadas que eu vou usar e chegar naquele valor que a norma estabeleceu para a gente. Outra grandeza que vai aparecer em algumas situações também é a intensidade luminosa. E ela é basicamente uma parte do fluxo luminoso, ou seja, eu pego aquele fluxo total, igual está aparecendo aqui nessa lâmpada fluorescente, então o fluxo luminoso seria o total de luz. Se eu pegar apenas uma parcela dessa luz, vamos supor que tem um furo aqui nessa parede, essa parcela que atravessou esse furo aqui, eu posso falar que ela é uma parte desse fluxo. Então, ela é a minha intensidade luminosa. E a unidade dela é candela, representada aí por CD minúsculo mesmo, igual está aparecendo aqui. Então, nós vamos ver que algumas lâmpadas, algumas luminárias, aí, dependendo do fabricante, apresenta para a gente uma curva de intensidade luminosa, que é para a gente saber o quanto de luz está indo em cada direção, de acordo com aquela lâmpada e com aquela luminária que foi colocada ali no nosso ambiente. E aqui nós temos alguns tipos de lâmpada que é importante a gente conhecer também. Então, primeiro, a lâmpada incandescente. Por mais que essa lâmpada já esteja em desuso, não está sendo mais utilizada nem fabricada, é interessante a gente saber como é que ela funciona. Então, ela tem um filamento de tungstênio na parte interna dela, e esse filamento, ao ser percorrido por corrente elétrica, aquece até se tornar incandescente. Daí vem o nome da lâmpada, e esse filamento então passa a emitir luz. E essa lâmpada, como ela tem esse aquecimento muito elevado, ela costuma ter uma eficiência pequena, ou seja, ela tem uma potência elétrica, e a quantidade de luz que ela gera por watt dessa potência elétrica não é muito alta quando a gente compara com as outras lâmpadas, exatamente porque ela converte muito dessa energia elétrica em calor, e aí a parte de luz mesmo acaba ficando prejudicada. Ela tem uma vida útil entre 600 e 1000 horas, isso aqui seria tempo ligado direto, né? Se eu apaguei a luz eu paro de contar esse tempo, então ela dura até 1000 horas. E temos também a lâmpada halógena, que é uma lâmpada incandescente, com a diferença de que ela apresenta alguns gases no seu interior que ajudam na recomposição do filamento de tungstênio, porque nessa lâmpada aqui, o filamento de tungstênio ao aquecer começa a evaporar, né, a liberar as partículas aqui, e é comum essa lâmpada ficar até mais escura na parte de cima. No caso das halógenas, esses gases ajudam na reconstituição do filamento. Então é como se ele pegasse essas partículas que evaporaram e devolvessem ela para o filamento, de modo que ela tem uma vida útil maior e acaba gerando uma certa economia em relação à lâmpada incandescente comum. Nós temos também as lâmpadas de descarga. A lâmpada fluorescente é a mais comum, vocês já viram elas aí em vários lugares, e a ideia é que ela precisa de uma partida, uma espécie de partida, para que ela inicie a iluminação de fato. Então ela apresenta aqui de cada lado um filamento,
ela tem os dois terminais do filamento aqui e os dois filamentos do terminal do outro lado. E aqui no meio ela apresenta um gás que deve ser ionizado. Quando esses filamentos são alimentados de acordo com a tensão necessária lá pelo seu reator, agora nós vamos ver mais à frente, essa lâmpada aqui começa a ionizar o gás que existe dentro dela. E isso significa que o gás está recebendo uma certa quantidade de energia, os seus elétrons estão pulando para órbitas mais externas, e sempre que esses elétrons retornam à órbita original, eles liberam um fóton, ou seja, eles conseguem emitir luz. E aí o que essa lâmpada faz o tempo todo é devolver os elétrons para a sua camada original, de modo que ela fique emitindo luz o tempo todo. Então a gente observa isso acontecer na lâmpada. É claro que a olho nu a gente não vê essa diferença, né? É como se ela estivesse emitindo ali uma luz constante, mas é porque esses átomos do gás, né, que existem ali dentro estão o tempo todo emitindo luz. E outra coisa interessante sobre ela é a questão dos níveis de tensão. A tensão da rede, os 127 ou 220 volts, não são suficientes para garantir essa ionização do gás. Então o que o reator faz é aumentar esse nível de tensão para iniciar o processo de ionização, e depois ele consegue trabalhar com tensões menores. Então sem o reator, essas lâmpadas aqui não funcionam. E essas lâmpadas aqui compactas apresentam o reator dentro dela aqui, ou seja, não é necessário ter um reator separado, como é o caso dessas lâmpadas tubulares que aparecem aqui em cima. A parte interna dela é revestida por fósforo, isso aí é que garante que essa luz que ela vai emitir seja visível. Então depois que o elétron, ao retornar para aquela posição natural dele, a camada original dele, emite esse fóton, ele atravessa essa camada de fósforo e se torna luz visível para iluminar o ambiente. Esses eletrodos da extremidade são de tungstênio, como no caso da lâmpada incandescente que nós vimos no slide anterior, e a gente percebe que ela tem uma vida útil bem maior do que a lâmpada incandescente, entre 7.500 e 12.000 horas. E no caso a eficiência dela também é bem maior do que a lâmpada incandescente, porque como eu falei com vocês, ela tem a questão de geração do calor. E aqui eu não tenho esse calor associado, é só mesmo uma preocupação com a iluminação. E no caso o próprio reator vai acabar consumindo ali uma parcela dessa potência, dessa energia que a gente entrega para a lâmpada. Mas ela é bem menor do que no caso da lâmpada incandescente, e aí ela tem eficiência luminosa bem melhor do que o primeiro caso, igual nós vimos. Outra lâmpada de descarga é a lâmpada de vapor de mercúrio. Essa daqui é bastante utilizada em ambientes industriais, em galpões industriais, principalmente quando a gente tem o teto mais alto, o pé direito mais alto. Aí essa lâmpada é mais indicada, porque passou ali dos 3,5 metros de altura, a lâmpada fluorescente já não é muito vantajosa, e aí a lâmpada de vapor de mercúrio pode ser utilizada. Essa lâmpada não tem uma boa reprodução de cores, ela não trabalha com luz vermelha, então dependendo do tipo de tarefa que for desenvolvida, se for necessário avaliar uma cor ou fazer uma diferenciação de elementos por meio da cor, provavelmente ela não vai ser usada. Mas dependendo da tarefa, ela pode ser muito bem-vinda. Ela tem essa questão do reator também, igual nós vimos para o caso da lâmpada fluorescente, ela também é uma lâmpada de descarga, e ela tem uma característica relacionada à questão de início da iluminação. Se ela for ligada, ela, na hora de ser desligada, vai acontecer normalmente, mas para ligar de novo a gente tem que esperar algo entre 4 e 5 minutos para ela voltar à sua condição inicial e depois sim o reator poder fazer a partida da lâmpada. A vida útil dela é bem longa, mais longa ainda do que as lâmpadas fluorescentes, até 15.000 horas, e a eficiência luminosa dela também é maior. Então essa desvantagem da reprodução de cores pode ser compensada por meio dessa vida útil e da sua eficiência luminosa. Outra lâmpada de descarga é a lâmpada de vapor de sódio, aquela amarela que a gente vê aí muito comum ser utilizado em iluminação pública, apesar de que a grande maioria já está sendo substituída por lâmpadas de LED. Mas durante muito tempo essa lâmpada aqui foi a principal utilizada na iluminação pública. Então ela tem uma luz monocromática, amarela, o que não é exatamente um problema, porque a gente não tem essa preocupação com cores na hora de trafegar na rua à noite. A ideia é mesmo garantir ali a iluminação para visualizar obstáculos, enfim, para a pessoa que está caminhando ali não ter nenhum tipo de problema. Então, como eu falei, muito usada para a iluminação de pátios e vias. A vida útil dela é extremamente longa, 18.000 horas, então o que torna ela uma lâmpada bastante vantajosa, e a eficiência dela é de 130 até 200 lumens por watt, ou seja, eu pego uma lâmpada ali com uma certa potência elétrica e ela tem um fluxo que vai ser relacionado a essa potência elétrica que nós temos ali. E aí no final das contas, eu tenho uma grande quantidade de luz
para uma pequena quantidade de energia elétrica que está sendo investida no uso dessa lâmpada, o que torna ela bastante vantajosa também. Outra lâmpada bastante utilizada também é a de vapor metálico, que é uma lâmpada de descarga, e ela é utilizada para fazer iluminação de quadras, campos de futebol e estacionamentos, que ela tem um índice de reprodução melhor. Ela é aquela lâmpada de vapor de mercúrio melhorada. Então nós temos essa possibilidade de ser utilizada e até mesmo para um estádio de futebol, por exemplo, que não seria problema na questão de reprodução de cores. A vida útil dela é extremamente longa e ela tem uma eficiência luminosa bastante razoável também quando comparada a lâmpadas comuns. Temos também as lâmpadas mistas, que misturam um pouco daquela ideia da lâmpada incandescente com a lâmpada de vapor de mercúrio, e aí a gente consegue pegar o que cada tipo de lâmpada tem de bom. No caso da lâmpada incandescente é a questão do índice de reprodução de cores, o que na lâmpada de vapor de mercúrio é ruim. E por outro lado nós temos a característica boa da lâmpada de vapor de mercúrio, que é a questão da vida útil e da eficiência luminosa dela. Ou seja, ela mistura aí o bom índice de reprodução de cores das lâmpadas incandescentes com a vida útil da lâmpada de vapor de mercúrio e com a sua eficiência luminosa também. E por fim, a lâmpada de LED, que já está sendo bem famosa, bem utilizada. Ela trabalha com LEDs, né, como o nome sugere, e isso daí gera uma economia de energia bastante significativa, uma vez que os LEDs trabalham com correntes baixíssimas. E aí ela tem uma eficiência luminosa bastante elevada e uma vida útil também bastante significativa, até 50 mil horas, se for de qualidade, né? A gente vê muitas lâmpadas desse tipo aí apresentando alguns problemas, como, por exemplo, ela começa a piscar, enfim. Se a lâmpada for uma lâmpada confiável, ela pode chegar aí até 50 mil horas de uso. Eu coloquei aqui uma tabela que apresenta os tipos de lâmpada que eu falei com vocês, as mais utilizadas aqui a nível industrial, que vai ser mais interessante para a gente. E aí nós temos a potência elétrica das lâmpadas, então vapor de mercúrio. Eu tenho várias lâmpadas aqui com vários valores de potência e o fluxo luminoso dessas lâmpadas. Então se eu pegar uma lâmpada de vapor de mercúrio de 80 watts, ela tem um fluxo luminoso de 3.500 lumens. Se eu pegar agora de 400 watts, ela tem um fluxo de 22.000 lumens. E assim sucessivamente, vocês podem observar também para as demais lâmpadas. Isso aqui vai ser importante na hora da gente trabalhar com o cálculo da quantidade de lâmpadas que vai ser utilizada para a iluminação de um determinado ambiente. Vamos supor, eu quero iluminar uma sala de aula com lâmpadas fluorescentes tubulares. Então eu vou trabalhar com lâmpadas de 40 watts. Eu sei que elas têm 3.000 lumens. Aí agora eu preciso saber qual é a quantidade de fluxo luminoso total que eu preciso naquela área para conseguir fazer a iluminação de acordo com o que a norma exige. E aí a gente consegue, por meio de um cálculo bem simples, chegar nessa quantidade de lâmpadas. Aqui nós temos os reatores, que eu falei com vocês que as lâmpadas de descarga precisam trabalhar com esses reatores. E a ideia é que esse dispositivo aqui faça a partida da lâmpada, ele consiga ligar a lâmpada para que ela comece a questão da iluminação. Então esse reator consegue trabalhar com a tensão da rede, ele recebe lá seus 127 ou 220 volts, e aí ele adapta essa tensão da rede para o que a lâmpada precisa para funcionar. Então normalmente ela precisa de tensões mais elevadas. Como eu falei com vocês, 127 ou 220 volts não é o suficiente para que essa lâmpada inicie a questão da iluminação. É necessário trabalhar com valores maiores e com formas de ondas específicas também. E quem vai fazer esse trabalho da conversão é exatamente o reator. Quando vocês pegam, por exemplo, essas lâmpadas tubulares, naquela luminária dela, na parte de cima, nós temos o reator. Ele fica guardado lá dentro e consegue fazer essa questão da adaptação da tensão da rede para ligar essas lâmpadas fluorescentes. Os reatores normalmente apresentam um esquema de ligação no próprio corpo. A gente tem lá um adesivo que vem mostrando como que eles são conectados à rede, mas o que nós temos é basicamente isso daqui. O condutor fase é conectado ao interruptor, isso daí é um padrão, na hora de fazer a conexão de iluminação, a fase vai sempre no interruptor. E aí nós temos aqui o terminal preto do reator, no caso desse daqui específico, o terminal preto é ligado à fase, e o terminal marrom e branco são conectados ou ao neutro ou a outra fase, vai depender do nível de tensão que nós temos. Nesse exemplo aqui, como foi usado o neutro, que significa que nós vamos usar uma diferença de potencial aqui de 127 volts, nós vamos ligar então preto e branco. Ligou na rede aqui o branco, está funcionando com 127 volts. Supondo que eu estivesse trabalhando com uma rede de 220, eu não usaria o terminal branco, eu ia deixar ele desconectado e usaria o terminal marrom, ou seja, o preto vai em uma fase e o marrom vai na outra. E agora eu posso trabalhar com esse reator aí em 220 volts.
e do outro lado nós temos a lâmpada. Dois terminais azuis se conectam a um terminal dela, a um lado dela, dois terminais que nós temos aqui de um lado, de um filamento, e os dois terminais vermelhos se conectam ao outro filamento. E agora ela já está apta a funcionar, né? No momento que a gente ligar esse interruptor aqui, o reator é alimentado, faz a adaptação dos níveis de tensão para conseguir fazer a ignição dessa lâmpada e iniciar a iluminação dela. Aqui nós temos um esquema de reator também, mas é utilizado para alimentar duas lâmpadas ao mesmo tempo. No caso do primeiro reator, era um reator simples, e agora a gente tem aqui um reator duplo, que já trabalha com duas lâmpadas de 32 watts, igual a gente está vendo aqui. Então a ideia da alimentação é a mesma, o terminal preto é o comum, o marrom é quando alimenta em 220 e o branco é quando a gente alimenta em 127. E aqui na hora de ligar a lâmpada tem terminais azuis sendo ligados na primeira lâmpada, 2 de cada lado, e os vermelhos ligados à segunda lâmpada, também 2 de cada lado. As luminárias são os aparelhos destinados à fixação das lâmpadas. E aí de maneira geral elas apresentam essas características aqui, ó. São agradáveis ao observador, então existem muitas luminárias que são decorativas, por exemplo, você já deve ter visto em alguns lugares aí. Elas modificam o fluxo luminoso da fonte de luz, ou seja, elas conseguem garantir uma reflexão desse fluxo luminoso. A parte interna dessas luminárias costuma ser espelhada, de modo que aquela luz que a lâmpada emite para cima seja refletida para o plano de trabalho, de modo a não perder parte daquele fluxo ali. Então ela ajuda nessa questão da concentração do fluxo. Elas possibilitam também fácil instalação e posterior manutenção, ou seja, no caso as luminárias devem ser limpas com certa frequência para garantir essa reflexão da luz que a lâmpada emite na direção dela e manter as suas características iniciais, porque com o passar do tempo e o acúmulo de poeira, por exemplo, essas luminárias tendem a piorar essa questão da reflexão de luz. E a escolha que a gente vai fazer dessa luminária, como a escolha da lâmpada também, vai levar em consideração o tipo de atividade que é desenvolvida no recinto. E de acordo com o tipo de atividade a ser desenvolvida, nós temos aqui alguns exemplos. Então, luminárias comerciais, que são essas mais típicas que nós temos aí para lâmpadas fluorescentes, por exemplo. Luminárias industriais, o que normalmente envolve as lâmpadas de vapor de mercúrio. Luminárias para logradouros públicos, que são aquelas que vêm nos postes. E luminárias para jardins, que também são diferentes, porque precisam contar aí com a questão da proteção contra a umidade e poeira devido à presença ali no ambiente externo. As lâmpadas fluorescentes são utilizadas para alturas de até 6 metros e a lâmpada de vapor de mercúrio são utilizadas para alturas superiores a 6 metros, ou seja, para ambientes industriais, se a altura ali do posicionamento da lâmpada passar de 6 metros, a gente já tem que falar da lâmpada de vapor de mercúrio. E aqui para ilustrar nós temos a luminária da lâmpada de vapor de mercúrio, que é essa que eu falei com vocês, que é bastante usada a nível industrial. E essa aqui é um refletor para a lâmpada de vapor metálico, muito utilizado em ambientes voltados para o esporte, como quadras ou campos de futebol. Aqui para ilustrar também a questão dos postes, o tipo de luminária que é utilizada, ela precisa proteger a lâmpada mais do que nos outros casos, devido ao ambiente externo onde ela se encontra. E agora vamos ver aqui algumas considerações a respeito da iluminação de interiores, que é o que a norma traz para a gente. Primeiro, não utilizar lâmpadas incandescentes na iluminação principal. Então, de maneira geral, ela já está em desuso, isso daqui vai ser bem difícil de conseguir ser feito, mas é uma das especificações. Nós precisamos tornar a iluminação o mais uniforme possível, ou seja, o mesmo ambiente tem que ter as lâmpadas posicionadas ali, de modo a ter o mesmo nível de iluminância, ou muito próximo, o valor de iluminância muito próximo para todos os pontos daquela área. E essa diferença não deve ser superior a 30%, ou seja, a relação entre a maior e a menor iluminância não deve ser inferior a 70%. Isso quer dizer que no ponto mais escuro daquele ambiente, eu tenho que ter no mínimo 70% da quantidade de luz do ponto mais claro. Se a gente estiver falando de ambientes que têm pé direito inferior a 6 metros, é mais interessante trabalhar com lâmpadas fluorescentes, porque até essa altura ela tem uma boa eficiência. Quando aplicar projetores, é necessário utilizar lâmpadas de vapor de mercúrio ou vapor de sódio. Isso deve estar relacionado ao tipo de luminária que a gente tem para a aplicação dessas lâmpadas. E não utilizar lâmpada de vapor de sódio se for necessário uma boa reprodução de cores, que é aquela lâmpada amarelada, que como eu falei com vocês, emitindo apenas uma cor de luz, a reprodução vai ser ruim, tudo vai ficar com aquele aspecto amarelado. Então, se for necessário observar a diferença de cores, é importante usar uma lâmpada com uma reprodução melhor.
A norma que nós vamos usar para definir a quantidade de lâmpadas e seu posicionamento é a NBR ISO 8995. Ela trata a respeito da iluminação de interiores. E nessa norma nós temos uma tabela que está na página 20, que trata aí das iluminâncias mínimas para cada tipo de ambiente e da atividade que vai ser desenvolvida ali. E essa tabela aqui, ó. Planejamento dos ambientes ou áreas, tarefas e atividades com a especificação de iluminância, limitação de ofuscamento e qualidade da cor. Então a gente vem aqui e procura tipo de ambiente, áreas gerais de edificação, por exemplo, saguão de entrada. Ele deve ter o quê? No mínimo 100 lux de iluminação. Aí eu vou usar esse valor para conseguir definir a quantidade de lâmpadas que eu vou utilizar. Se for uma sala de espera, já tem que ter 200 lux. A área de circulação em redor 100. Enfim, é só observar aqui na norma cada tipo de ambiente que nós temos e qual é a iluminação mínima ou a iluminância mínima que eu preciso ter para cada um deles. É só observar aqui a quantidade de lux que nós temos. Aí esse valor da iluminância ou EM igual está aparecendo aqui. E a partir desse valor nós vamos ver qual é o fluxo necessário de acordo com a área do ambiente para atingir esse valor de iluminância aqui. Nós vamos nos basear no método dos lumens para definir essa quantidade de luminárias e o posicionamento delas. Então, primeiro, nós já sabemos, de acordo com o ambiente que nós vamos iluminar, qual é a quantidade de lux necessárias para fazer aquela iluminação adequada que a gente viu lá na norma. Então, já tenho a iluminância. Eu sei qual é a quantidade de lumens por metro quadrado que eu preciso. Agora, se eu quero posicionar ali uma certa quantidade de lâmpadas, eu preciso conhecer o fluxo luminoso dela e preciso conhecer também a área do ambiente que eu quero iluminar. É o básico, porque a gente vem da ideia de que eu tenho uma certa quantidade de lumens por metro quadrado. Aí eu vou ver então qual é a quantidade de lumens que eu vou precisar no total devido à área daquele cômodo, daquele ambiente ali que eu quero iluminar. Só que a gente tem mais alguns critérios que devem ser levados em consideração. Primeiro, qual é o tipo de luminária que a gente está usando? Então nós vamos ter uma característica na nossa expressão que vai depender da luminária. E quais são as características do nosso ambiente. Então existe mais uma variável que a gente vai utilizar na expressão que varia aí de acordo com o ambiente. Então nós podemos utilizar essa expressão aqui. E ela mostra para a gente o seguinte: o fluxo luminoso total daquele ambiente que eu quero iluminar é igual à iluminância que a norma especificou para a gente, o valor mínimo que nós acabamos de ver na tabela, multiplicado pela área da superfície daquele cômodo. Então se eu tenho aqui lumen por metro quadrado vezes metro quadrado, eu já tenho o fluxo em lumen. E aí a gente pensaria o seguinte: é só dividir pelo fluxo que eu tenho de cada lâmpada, que eu vou saber quantas lâmpadas eu preciso para iluminar aquele ambiente. Só que, como eu falei com vocês, nós precisamos definir também o tipo de luminária que nós vamos utilizar. Então nós temos aqui o fator de depreciação da luminária, que está relacionado à questão da emissão de luz dela, ou da reflexão de luz dessa luminária, e está relacionado também à questão da manutenção que essa luminária deve ter com o passar do tempo. Porque, como eu falei, as características da luminária variam de acordo com a quantidade de poeira que ela acumulou. Então é necessário fazer a manutenção dela. E o ambiente também influencia. Então nós vamos ter esse fator de utilização do recinto, que vai depender aí de algumas características dele, como por exemplo o tamanho e também a questão das cores, da parede, do teto e do piso. E aí, antes de usar essa expressão, nós vamos precisar definir esse fator de depreciação e o fator de utilização. Quando esses dois tiverem sido definidos, é só aplicar essa expressão que nós vamos saber o fluxo total luminoso que é necessário ter naquele determinado ambiente. Então, primeiro, o fator de depreciação. Como eu falei com vocês, considera o desgaste da luminária até a manutenção. E aqui nós temos alguns exemplos, uma tabela com alguns valores. Então, no nosso caso aí, nós vamos trabalhar normalmente com a luminária comercial, para o caso de lâmpadas fluorescentes, ou com a luminária para a lâmpada de vapor de mercúrio, que é essa daqui, ó, refletor industrial para a lâmpada VM, vapor de mercúrio. Então, esses dois aí são os básicos que nós vamos utilizar, mas precisando de outros, é só consultar a tabela que vocês conseguem encontrar também para saber qual é o fator de depreciação dessa luminária. E o fator de utilização, como eu falei com vocês, depende do ambiente. Então, no caso, vai depender do tamanho do ambiente e depende também das cores, do teto, da parede e do piso. Como a gente está vendo aqui, de acordo com a cor, nós temos uma capacidade de refletância diferente. Se for branco, por exemplo, teto branco, ele reflete 70% da luz. Se o teto tiver uma cor clara, que não seja o branco, 50%. E se o teto for mais escuro, reflete apenas 30%. Então, com relação a esses valores que nós temos aqui, nós vamos ver qual é a consulta que nós vamos fazer numa tabela
para definir esse fator de utilização. E outra coisa também que nós precisamos para consultar essa mesma tabela é chamada de índice do recinto, calculado aqui pela variável K. Então ele é a largura vezes o comprimento do recinto, ou seja, isso aqui em cima é a área, dividido pela altura da fonte de luz em relação ao plano de trabalho. Então esse HLP que aparece aqui é a distância da lâmpada, da luminária, até aproximadamente 80 centímetros a partir do piso, considerando aí uma mesa normal. Se a gente for pensar numa sala de aula, por exemplo, as carteiras ficam ali a aproximadamente 80 centímetros do chão, a superfície da carteira. Então, na hora de escrever, por exemplo, vocês vão precisar de uma iluminação naquela altura, a 80 centímetros do piso. Então, eu preciso considerar qual é a distância desse plano de trabalho até a lâmpada propriamente dita. Aí é o HLP que vai aparecer aqui. Eu vou multiplicar ele pela largura mais o comprimento desse ambiente que eu quero iluminar. Então, fazendo isso daqui, nós vamos ter a constante K. E sabendo as cores do piso, da parede e do teto, nós podemos então consultar a tabela da luminária que a gente está utilizando. E eu coloquei aqui algumas como exemplo. Então vamos supor que a gente quer utilizar essa luminária aqui, dessa lâmpada. Ela tem MS1, lâmpada de 65 watts. É uma lâmpada tubular fluorescente e eu quero trabalhar com ela. Então eu venho aqui e confiro qual foi o K que eu calculei para o recinto que eu quero iluminar. Então tem várias opções aqui do lado. E depois eu vejo qual é a porcentagem da refletância do teto. O teto é branco, é claro, o teto é escuro. Então tem aqui as possibilidades, eu vou verificando. Vamos supor que eu tenho um teto branco, uma parede clara, aqui os 50%, e um piso escuro. Então ele sempre considera aqui 10% do piso que ele é escuro. Então teto branco, parede clara, piso escuro. Eu vou consultar essa coluna aqui. Aí eu vou olhar qual é o fator do recinto que eu tenho, o índice do recinto, e venho aqui e consulto meu fator de utilização, olhando nessa coluna da minha tabela. Depois disso tudo definido, eu pego esse valor que eu tiver encontrado aqui e levo lá para a minha expressão, igual a gente vai ver no exemplo mais à frente. Além dessas luminárias que a gente está vendo aqui, são todas para lâmpadas fluorescentes, e eu coloquei aqui também uma para lâmpada de vapor de mercúrio. Mas é claro que isso daqui vocês podem encontrar no site dos fabricantes dessas luminárias. Está na dúvida? Eu quero saber ali uma luminária específica que eu vou aplicar num projeto? É só consultar o manual do fabricante que vocês vão ter essa informação do fator de utilização da luminária. E temos aqui a questão da distribuição. Depois que a gente define a quantidade de luminárias, porque eu vou ter o fluxo total. Aí eu vou olhar, a lâmpada que eu tenho aqui emite 3.000 lumens, por exemplo. Eu vou dividir aquele fluxo total pelos 3.000 lumens de cada lâmpada e vou ter aí a quantidade de lâmpadas que eu vou usar, ou a quantidade de luminárias. Como que nós vamos fazer a distribuição dessas luminárias? Primeiro, a distância entre elas deve ser no máximo 1,5 vezes a sua altura útil. Ou seja, nós temos uma altura limite para cada lâmpada, que vai depender do modelo que a gente está usando, e a distância de uma lâmpada para outra não pode ser mais que 1,5 vezes esse valor. Mas de maneira geral vai ser bem tranquilo ficar abaixo disso aqui, e a gente nem vai preocupar tanto não. E a outra coisa que a gente precisa observar aqui é o seguinte, vamos supor que nesse exemplo deu aqui 12 lâmpadas, né, ou 12 luminárias. Aí foi escolhido fazer a distribuição aqui, 3 nessa fileira e 4 nessa aqui. E aí ficou as 12 lâmpadas. Mas qual é a distância entre elas? Nós vamos sempre contar a partir do ponto central da luminária. Igual aparece aqui, tem uma distância x do ponto central até esse ponto central. Aqui do ponto central até esse também tem x. E a distância do ponto central até a parede, isso vale para os dois lados, é metade de x. Então aqui seria x dividido por 2. Então eu tenho aqui uma distância x, que é desse centro até esse, outro x, então são 2x. E aqui eu tenho meio até a parede e meio até a parede. Ou seja, nesse caso aqui de baixo, eu teria que considerar 3x. Aí eu vou pegar o comprimento desse cômodo aqui e dividir por 3. Aí eu encontro o x que eu estou procurando, que vai ser a distância de um centro até o outro. E metade desse valor é a distância do centro até a parede. E para o y aqui vale a mesma coisa. Eu vou ver qual é a distância que eu tenho aqui. Eu tenho uma certa largura para esse cômodo. E aí eu tenho 1y, 2, 3 até aqui. Mais meio aqui embaixo, mais meio aqui em cima. Então são 4y. Vou dividir essa largura aqui por 4 e terei a distância de uma luminária para a outra. Então é bem tranquilo de calcular, igual a gente vai ver no exemplo mais à frente. Então vamos considerar aqui o exemplo que fala o seguinte: projeto de iluminação de um galpão. Considere um galpão industrial com medidas de 12 por 17 metros e altura de 6,8 metros, destinado à fabricação de peças mecânicas.
Sabe-se que o plano de trabalho está a uma altura de 0,8 metros em relação ao piso. O teto é branco, as paredes são claras e o piso é escuro. Determine o número de projetores necessários, utilizando-se lâmpadas de vapor de mercúrio de 400 watts, que representem para a gente um fluxo luminoso de 22.000 lumens. Então vamos tirar algumas informações importantes aqui. Primeiro, eu tenho uma altura de 6,8 metros, que vai ser a altura de posicionamento das lâmpadas. Eu sei que o plano de serviço está a 0,8 metros do solo. Isso quer dizer que a distância entre a lâmpada e o plano de serviço é de 6 metros. Esse dado é importante. Depois, eu tenho aqui as medidas do galpão, que nós vamos guardar também. E a lâmpada que a gente está usando, que é de vapor de mercúrio, tem 400 watts e já tem 22.000 lumens aqui na frente, então eu não preciso consultar. Eu coloquei lá no início desse conjunto de slides uma tabela, não exatamente no início, um pouco mais adiante, tem uma tabela que mostra qual é o fluxo luminoso de acordo com a potência elétrica das lâmpadas. Então, se eu pegar uma lâmpada de vapor de mercúrio que tem 400 watts de potência elétrica, ela tem um fluxo luminoso de 22.000 lumens. E aí o que a gente precisa fazer agora é verificar, de acordo com a norma, qual é a iluminância mínima desse ambiente aqui, que é destinada à fabricação de peças mecânicas. Então a gente consulta na norma esse valor mínimo e trabalha com as informações que o texto passou para a gente. Então peguei aqui a norma de novo, vim naquela tabela que eu mostrei para vocês e encontrei aqui no item 14, trabalho e processamento em metal. Então nós temos duas opções, usinagem grosseira e usinagem de precisão. Como não foi especificado no nosso enunciado, vamos considerar que essa usinagem grosseira aqui mesmo, em média. Então nós observando aqui vemos que ela precisa de 300 lux para poder ser realizada com a exatidão necessária. Então nós vamos, no nosso cálculo, considerar essa iluminância de 300 lux ou 300 lumens por metro e levaremos em consideração também o fator de utilização do recinto e a própria questão da depreciação da luminária. Então no nosso exemplo aí, foi indicado que o galpão tem as dimensões 12 por 17 metros e que nós vamos usar lâmpadas de vapor de mercúrio de 400 watts. Como nós vimos aí também, elas têm 22.000 lumens de fluxo luminoso. E agora a gente precisa garantir para esse estabelecimento aí, para esse galpão, os 300 lux que a norma indicou para o caso da usinagem. E agora, como que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente calcula o índice do recinto, aquela variável K que nós vimos. Ela é igual à altura do plano de trabalho, é o HLP que nós vimos, que é a altura de instalação das lâmpadas, 6,8 metros, menos 0,8 metros do plano de serviço. Então a distância que nós temos da lâmpada até o plano é de 6 metros. Ela vai ser utilizada aqui, 6 metros. Em cima nós temos a área do galpão, que é 12 vezes 17. E embaixo nós temos a soma da largura e do comprimento do galpão, 12 mais 17. Fazendo aqui o cálculo, a gente encontra 1,17. Esse é o nosso índice do recinto. Então agora nós precisamos ir até a tabela da luminária de vapor de mercúrio e observar o seguinte, nós temos para o teto 70%, porque ele é claro, isso aqui no caso das refletâncias. Para as paredes, 50%, porque elas são claras. E para o piso, 10%, porque ele é escuro. Então está aqui, teto, parede, piso e o índice do recinto. Consultando a tabela, a gente consegue então descobrir qual é o fator de utilização. Olhando na tabela aqui, o nosso índice do recinto, K, foi de 1,17. Mas nós temos aqui 1 e 1,25. Então, o fator de utilização seria apenas para esses dois valores. E aqui a gente observa o seguinte, 70% do teto, da refletância do teto, 50% refletância das paredes e 10% refletância do piso. Então, é essa a primeira coluna aqui que a gente precisa olhar. E aí, observando, nós temos o índice do recinto 1 resulta em um fator de utilização de 0,63. E o índice do recinto 1,25 resulta em 0,68. Como o nosso índice do recinto foi 1,17, o nosso fator de utilização deve ficar entre 0,63 e 0,68. Agora a gente pode fazer uma interpolação para chegar a esse valor que a gente está precisando. Então nós vimos aí na tabela o seguinte, que se o índice do recinto for igual a 1, o fator de utilização vale 0,63.
Se o índice do recinto for igual a 1,25, o fator de utilização é 0,68. Mas o nosso índice do recinto ficou entre essas duas medidas. Ele é 1,17. Então, qual é o fator de utilização que a gente está procurando? A gente pode fazer aqui uma interpolação simples, que seria basicamente considerar o seguinte. Nós temos aqui o índice do recinto de 1, equivale a um fator de utilização de 0,63. O índice do recinto de 1,25 equivale a um fator de utilização de 0,68. E a gente quer saber agora o seguinte: se o índice do recinto for 1,17, qual é o fator de utilização que a gente está procurando? E a interpolação aqui consiste em fazer o seguinte: se a gente fizer aqui a divisão dessa medida aqui, ó, dessa diferença, pelo total, ou seja, a diferença, a distância de 1,17 até 1 dividido por 1,25, isso tem que ser igual à distância de x até 0,63 dividido pela distância total, que é 0,68, dividido por 0,63. E aí a gente vai ter o valor de x mais adequado. Eu poderia levantar a expressão de primeiro grau que relaciona a constante k com o fator de utilização? Poderia. E depois é só substituir nessa mesma expressão 1,17, que a gente teria o x do mesmo jeito, sem problema algum. Mas a interpolação aqui eu acredito que vai ser mais simples. A gente então vai fazer o seguinte, ó. Essa distância aqui, então 1,17 menos 1, dividido por 1,25 menos 1, é igual a x menos 0,63 dividido por 0,68 menos 0,63. Então daqui a gente vai tirar o seguinte, aqui dá 0,17 fazendo a subtração, e a subtração aqui de baixo, 0,25, é igual a x menos 0,63 dividido por 0,68 menos 0,63, 0,05. Então aqui a gente encontra que o x vale 0,664. Ou seja, esse é o fator de utilização que a gente está procurando. Vale 0,664. E o fator de depreciação da luminária, de acordo com a tabela que nós vimos aí também, para a luminária de lâmpada de vapor de mercúrio, ele vale 0,75. Então temos aí a área do nosso galpão, temos o fator de utilização, temos o fator de depreciação da luminária e temos a iluminância que a norma exige aí para a gente. Então, o fluxo total é igual a iluminância, 300, vezes a área, que é 12 vezes 17, dividido pelo fator de utilização, 0,664, e dividido também pelo fator de depreciação da luminária, 0,75. Então, resolvendo isso daqui, nós vamos encontrar 122.891 lumens. Ou seja, nós precisamos desse fluxo no nosso ambiente. E nós sabemos que as lâmpadas têm 22.000 lumens cada uma. Então, quantas lâmpadas nós vamos precisar? O número de lâmpadas, então, N é igual ao fluxo total dividido pelo fluxo de cada lâmpada. E aqui, para formalizar, eu vou colocar 1 aqui do lado também, porque esse aqui seria o número de luminárias. E eu tenho uma lâmpada por luminária. Então tá aqui, ó. Eu vou pegar o fluxo total e dividir por uma lâmpada para cada luminária. E cada lâmpada tem 22.000 lumens. Então eu vou encontrar aqui 5,58 luminárias, ou 5,58 lâmpadas. O que não é possível. Então a gente vai arredondar sempre para cima. Então eu vou ter aqui 6 luminárias. Detalhe é que, como esse arredondamento é feito para cima, poderia acontecer uma situação, por exemplo, de eu ter encontrado aqui 4,5. Eu ia arredondar para 5. Mas 5 não gera uma distribuição muito legal, porque eu não consigo fazer uma coisa muito simétrica com 5. A não ser que eu considere uma lâmpada central, mas isso vai dificultar um pouco na distribuição. Então, para facilitar, para a gente conseguir distribuir essas lâmpadas em fileiras e colunas, é interessante fazer um arredondamento. Então, se tivesse dado 5 e eu arredondasse para 6, não tem problema algum. Ou se tivesse dado 8 e eu arredondasse para 9 para colocar 3
fileiras de 3 lâmpadas, também não seria problema algum. Mas aqui deu certinho, 6. Eu consigo então colocar 2 em uma dimensão e 3 na outra, totalizando aí 6 lâmpadas, ou 6 luminárias. E aí nós teremos o seguinte, ó, imaginando aqui o galpão, 12 metros em uma dimensão, 17 metros na outra. Então vou colocar aqui 3 nessa dimensão e 3 nessa aqui, 2 né, na outra. Então 3 na lateral aqui e 2 descendo. E aí qual é a distância entre elas? Eu tenho que pensar agora o seguinte, eu tenho uma distância aqui que eu vou chamar de Y, e aqui também eu tenho Y, que é uma distância entre uma luminária e outra. E como nós vimos, a distância da luminária até a parede tem que ser metade dessa distância entre uma luminária e outra. Então, Y sobre 2. Isso significa então que eu tenho 2Y aqui, mais meio, eu tenho 3Y no total. E devemos chegar aí a 17. Então, 3Y é igual a 17. Nós temos que o Y vale 5,67 metros. Ou seja, nós vamos ter de uma lâmpada para outra aqui 5,17 metros. E da última lâmpada até a parede nós vamos ter a metade, que é aproximadamente 2,8. Fazendo o cálculo aí a gente encontra esse valor exato. E para outra dimensão, como é que vai ficar? Eu tenho aqui uma distância entre uma lâmpada e outra, que eu vou chamar de Z. Simplesmente porque o X eu já usei aqui em cima, né, só para não ficar confuso. Então eu chamei de Z. Eu tenho aqui Z sobre 2 e aqui Z sobre 2 também. Ou seja, eu tenho Z mais meio, 2Z. 2Z é igual a 12 metros. Então Z é igual a 6 metros. Isso significa que de uma luminária para outra eu tenho 6 metros e da luminária até a parede eu tenho apenas 3, que é a metade como nós vimos. Então essa daqui seria a nossa resposta. Eu tenho o galpão desenhado. Nessa dimensão aqui eu tenho 3 luminárias com uma distância de 5,67 e nessa dimensão aqui eu tenho 2 luminárias com uma distância de 6 metros de uma para outra. E aí está a nossa resposta. Existe uma norma para tratar a respeito de iluminação de emergência, mas é interessante vocês terem pelo menos uma noção. Não vou entrar muito em detalhe não, mas só para vocês entenderem o que ela significa. Então, quando falta energia elétrica, que a iluminação principal se apaga, é necessário garantir ali o caminho até a saída das pessoas que estão naquele ambiente. E é para isso que a iluminação de emergência serve. Então, ela vai se acender quando faltar energia elétrica, e para isso é necessário que ela tenha ali uma bateria para garantir o acendimento da lâmpada. E aí existe um valor de iluminação mínima, claro que é bem menor do que os valores que nós vimos para as atividades que são desempenhadas, porque essa iluminação de emergência tem como objetivo apenas indicar o caminho da saída, para que as pessoas fiquem em segurança. E aí no final das contas, nós vamos precisar ter essa iluminação de emergência em corredores, salas de reunião, auditórios, saídas de emergência, sala de máquinas, setores de produção de materiais combustíveis ou gasosos, de modo a garantir que as pessoas que estão ali dentro possam sair até um determinado lugar aberto aí, de modo a não ter problema algum. E percebam que aqui as iluminâncias são bem menores do que nos casos que nós avaliamos anteriormente. Então, por exemplo, auditórios, salas de recepção, 5 lux apenas, sendo que em alguns casos, como foi do exemplo que a gente resolveu, nós trabalhamos aí com 300 lux. Corredores, refeitórios, salões, iluminação externa, 10 lux. Almoxarifado, escritórios, escadas, entradas em locais com desníveis e elevadores, 20 lux. Corredores de saída de pessoal, centro de processamento de dados, subestação, sala de máquina, que são locais mais perigosos, né, normalmente, uma iluminação um pouco maior. E aqui eu coloquei a ideia da lâmpada de emergência, só para vocês entenderem como funciona. Então, se vocês já prestaram atenção no refeitório do IF, tem algo muito parecido com isso aqui, que seria exatamente a iluminação de emergência. Tem um conjunto aqui de baterias, um banco de baterias, com as lâmpadas aqui em cima, e uma tomada que fica conectada à rede todo o tempo. Faltou energia, ela, na verdade, antes de faltar energia, ela armazena a energia aqui na bateria, ela converte para a corrente contínua, armazena aqui na bateria, e aí quando faltar energia, ou quando a gente desconectar ela da tomada, ela verifica essa ausência de tensão e as lâmpadas são ligadas durante algum tempo. Porque como uma bateria, depois de um tempo ela tende a acabar. E esse aqui é o exercício que vocês vão me entregar daqui 2 semanas. Vocês vão fazer o projeto luminotécnico de um galpão também, mas vocês vão encontrar aqui algumas pequenas diferenças em relação ao exemplo que nós resolvemos. Considere um galpão industrial com medidas de 10 por 15 metros e altura de 7 metros destinado ao tingimento de couro.
Sabe-se que o plano de trabalho está a uma altura de 0,8 metros. O teto e as paredes são claros e o piso é escuro. Determine o número de projetores necessários e seu posicionamento utilizando-se lâmpadas de vapor de mercúrio de 250 watts. Vocês podem ver que o fluxo luminoso não foi passado aqui, mas os dados que vocês tiverem necessidade de consultar estão todos nos slides. É só vocês voltarem lá e procurar. E aí, lembrando também, vocês podem entrar em contato comigo via e-mail, via chat do AVA e via fórum, que eu vou tirar as dúvidas de vocês, para a gente poder fazer aquele encontro também semana que vem e conversar um pouco aí a respeito do conteúdo. No mais, bons estudos para vocês e nos vemos em breve.